Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bom? Tudo em paz? Você de casa, tá vendo e ouvindo direitinho? Tava sem som porque eu só tava escrevendo, não tava falando, beleza? Você de casa. Tudo certo aí? Matheus, João Vitor, Eric. Cadê você, Eric? Não tá aqui pessoalmente. Lívia, tudo ok, né? Beleza, gente. Hoje a gente tem muita coisa para trabalhar, vamos iniciar a nossa brincadeira, tá bom? Preste atenção aqui e vem comigo. Galera, hoje a gente começa a falar sobre ácido e base, sobre nossas funções inorgânicas. Relaxem que o material vai chegar essa semana, tá? Não se preocupe não, tá bom? Aula que vem a gente vai dar continuidade a isso, aí sim a gente faz questões. Não se preocupe quanto a isso, tá bom? Veja só, seguinte. A gente vai iniciar a falar das nossas funções inorgânicas. São 4 funções inorgânicas. Deixa eu sair do meio para você tirar foto. São 4, tá bom? Ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje a meta é a gente falar sobre ácido e base. Semana que vem a gente revisar e falar sobre sais e óxidos, tá bom? Me diz uma coisa, quando eu falo ácido, o que vem à sua cabeça? Coisa do dia a dia mesmo, do teu cotidiano. O que vem de ácido à sua cabeça quando a gente fala ácido? Alguma coisa que corrói? Alguma coisa que corrói, também penso nisso. Hã? Aquilo o quê? Os fine, né? Que dá aqueles fine azedinho. O que mais? Que mais? Hã? Frutas cítricas, limão, laranja, não é? Então, quando a gente fala em ácido, a gente pode pensar também no ácido do nosso estômago, não é? Tem um monte de substância ácida ao nosso redor, ao nosso cotidiano, lá no nosso cotidiano, tá bom? Vê. Qual é o sabor do limão? Qual é o sabor característico do limão? Azedo, não é? Qual é o sabor lá do fine, da balinha fine? Não é azeda também, né? Não tem as balinhas azedinhas. Veja, todo ácido tem sabor azedo. Vinto já provou todos os ácidos? É óbvio que não. Dá para provar todos os ácidos? Dá, uma vez na vida dá, né? Dá para provar uma vez só. Ei, mas ácidos em geral, eles têm sabor azedo, tá bom? Sabor azedo. E a gente usa ácido para um monte de coisa. Na alimentação, o vinagre, o limão. No nosso estômago, o ácido clorídrico é responsável por dar as condições ideais, né? Para a pepsina trabalhar, para aquela enzima. A gente tem ácido num monte de coisa. Nas baterias de carro tem ácido, são baterias de chumbo ácido, tá bom? Ei, tu tem ácido dentro de tu? Tem, não tem? Porque fora o ácido clorídrico do estômago, né? Outro. E aí? Tem não ácido dentro de tu? Ácido úrico, pode ser, ácido úrico. Mas assim, Opa, os ácidos nucleicos. Você tem um negócio que forma suas proteínas. Como é que é o negócio que forma suas proteínas? Aminoácidos. Olha só, tem um monte de ácido dentro da gente, tá bom? Vitamina C, como é que é o nome da vitamina C? Ácido ascórbico, beleza? Então tá aí, a gente tem um monte de ácido. E todo ácido corrói? Olha, todo é muito ácido, né? Porque vê, vitamina C corrói? Não, tu toma e é de boa, né? Ácido sulfúrico corrói? Aí corrói. Não tome porque não é de boa, por favor. Não é? O ácido sulfúrico corrói, a vitamina C não, né? Então, cuidado aí com todo ácido é corrosivo. Cuidado. Me diz uma coisa, e base? Tu lembra de alguma base do teu dia a dia? Quando eu falo base, o que vem à tua cabeça? Tem alguma substância básica? Potassa, né? De fazer sabão, de desentupir pia, desentupir esgoto, que é a soda cáustica, que é? Cal é um óxido de caráter básico. Tem razão, ele tem caráter básico. Sim, Miguel. Não, tá... Faz o seguinte, quer mandar bem no Enem ou em todo vestibular que você for fazer em 22 semanas? Então fica aqui comigo porque eu tenho para você um cronograma intensivo de estudos com os assuntos mais recorrentes que caem no Enem ou em qualquer outro vestibular que você vai fazer. E esse cronograma, ele vem junto de bônus para você.
aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, que já foi aprovado algumas vezes em medicina e formou-se médico na Universidade Federal de Campina Grande, para trazer para você a mentalidade, o mindset do aprovado. Além disso, todas as fórmulas de física que você precisa saber para o Enem e para os vestibulares, para você gabaritar física, estratégias de prova, como ir bem, como acertar a maior quantidade de questões lá numa prova que você estiver fazendo, técnicas de estudo eficiente. A gente sabe que tempo vale ouro, então conseguir a maior quantidade de conteúdos em menor tempo e que esses conteúdos estejam bem sedimentados para você. E por último, para fechar com chave de ouro, método de revisão. É muito importante a gente revisar para que tudo esteja fresco na sua mente, tá bom? Então, métodos de revisão, tudo isso com um especialista em aprovações, não fica de fora. E tem mais uma coisa, deixa eu te falar, os 50 primeiros compradores desse curso, que tem um valor irrisório, vão concorrer a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Então não fica de fora, tô te aguardando, as vagas são limitadas. Valeu! Fazendo um desse. Tá bom. Repolho. Não sei se tem características básicas. Mas eu uso o suco do repolho roxo como indicador ácido básico, não como substância ácido básico, beleza? Gente, água sanitária é um sal de caráter básico, tá bom? Mas o exemplo mais clássico é esse, é a soda cáustica, que o povo chama de potassa. Hidróxido de sódio, que é usado para desentupir pia, desentupir esgoto. Cuidado, viu? Quando a gente pensa em ácido, é que a gente pensa em corrosivo, mas base também pode ser corrosiva, tá? Algumas bases também são corrosivas. Bases fortes são corrosivas. Por exemplo, a soda cáustica, tá certo? Tranquilo? Alguém sabe o sabor das bases, o sabor característico das bases? Vamos. Adstringente. Vocês conhecem esse sabor? Acho que todo mundo conhece esse sabor, talvez não saiba pelo nome. Azedo é bem claro na nossa mente, né? Sabor adstringente é aquele sabor de banana verde. Já comeram banana verde? Que dá um... Não é um negócio assim na boca? Suco de caju forte. Já tomaram suco de... Ele não dá uma trava bem aqui atrás, né? Parece que você tá pecando a língua. Suco de caju forte, banana verde. Tem sabor adstringente, que é o sabor característico das bases. Shampoo. Já deixou cair shampoo na boca? Shampoo também dá um... Nunca fez isso? Chegar em casa e dar uma lambida numa barra de sabão para você ver como é. Pela ciência. Né? Pega um sabão novo, né? Pega um sabão novo e dá uma lambida na barra de sabão. Tem que ser novo, né? Para não vir com os pelinhos. Conversa besta, uma hora dessa da manhã, né? Mas esse sabor de sabão, de shampoo, são sabores adstringentes, característicos de substâncias básicas, tá bom? Então vamos nós, presta atenção, presta atenção. A gente vai falar das teorias, a gente vai classificar esses ácidos e essas bases, e a gente vai ver um monte de coisa a respeito deles hoje. Primeira coisa, primeira teoria que a gente vai trabalhar é a teoria do cara chamado Svante Arrhenius. Nosso amigo Arrhenius, ele propôs a teoria aquosa. Presta atenção, presta atenção. Uma teoria não anula a outra. Fora Arrhenius, a gente vai ver mais duas, mas elas vão se complementando, vão aperfeiçoando umas com as outras, tá bom? Arrhenius é a teoria aquosa. Gente, se a teoria é aquosa, o que é obrigatório ter nessa teoria de Arrhenius? Água. Me diga uma... Diz que não está em meio aquoso. Tu pode marcar Arrhenius? Pode ter alguma coisa a ver com Arrhenius? Para ser Arrhenius, obrigatoriamente, eu preciso estar em meio... Para Arrhenius, estar em meio aquoso. Fica cortando o som, né, Mariana? Desculpa. Tá? Beleza, beleza. Ei. Para ser ácido, a substância precisa ter H+. Para ser ácido, a substância precisa ter H+. Para ser base, a substância precisa ter OH-. Tu lembra o nome do OH-? Tu lembra o nome? Hidroxila. Então, para ser ácido, precisa de H+. Para ser base, precisa de OH-, que é hidroxila. E tudo isso, obrigatoriamente, tem que estar em meio aquoso. Então, pera. Isso daqui, ó. Pode ser um ácido ou uma base para Arrhenius? Por que não? Porque eu nem te disse que está em água. Não pode ser ácido de Arrhenius porque não tem o quê? Fora, além de não ter água, não tem o quê? H+. Não pode ser base por quê?
não tem OH-, não é? Então, você vai bater o olho nas substâncias e você vai pensar o seguinte, você vai bater o olho nas substâncias, beleza, é isso que eu tô falando, viu, ela? Tranquilo, tranquilo. Ó, você vai bater o olho nas substâncias, você vai pensar o seguinte, tem H+? Se tiver H+, e tiver em meio aquoso, ácido. Se tiver OH- e tiver em meio aquoso, base. Então pronto, então pronto. Para ser ácido ou base de arrênios, qual é a maior condição de todas? Água, meio aquoso. Para ser ácido precisa ter H+, para ser base precisa ter OH-, que é a hidroxila. Em paz, meu povo. Tudo tranquilo? De boa? Beleza, beleza. Você de casa, tudo certo? Vamos nós. Olha para cá, olha para cá. Eu tenho esse HCl. Esse HCl tu conhece. Tu conhece. Como é que é o nome dele do HCl? Ácido clorídrico, né? É o ácido do nosso estômago, inclusive. No mercado, eles vendem como ácido muriático. Eles usam para desentupir pia, esgoto, para limpar chão. Ácido muriático, né? Olha só, olha só. Tá em meio aquoso, sim ou não? Tá em meio aquoso. Tem hidrogênio? Tem ou não tem? Então, provavelmente, isso é um ácido na teoria aquosa de arrênios. Combinado, sim ou não? Ei, olha só, presta atenção. A gente tem que lembrar um pouquinho aqui das coisas. Ligação, aqui a ligação aqui no meio, ó, entre hidrogênio e cloro. Ela é iônica, covalente ou metálica? Um de cada vez, sem pressa, viu? A ligação entre hidrogênio e cloro, entre um A metal e um hidrogênio, a ligação iônica, covalente ou metálica? Covalente, né, Miguel? Obrigado. Vocês têm que revisar, viu, gente? Ei, isso aqui é uma ligação covalente. Miguel, me ajuda. Na covalente, existem íons já prontos ou eles estão só compartilhando os elétrons? Compartilhando, estão compartilhando os elétrons. Ei, o que vai acontecer aqui? Ó? A água vai se intrometer no meio do caminho e vai dizer o seguinte: ô frescura, está compartilhando os elétrons, eu quero que vocês se separem, cada um leve o elétron. Eu quero que você se transforme em íons. Transformar em íons, a gente chama de ionização. Você lá de trás, dá para enxergar de verde? Dá para enxergar de verde? Tá? Tá. Beleza. Ei, então vê só. O que é que a água faz aqui, ó? A água chega aqui na ligação, separa o hidrogênio e o cloro, e ela faz mais. Além de separar vocês dois, eu quero que um ganhe o elétron e que o outro perca o elétron. Eu quero formar íons. O nome do processo é ionização. Me diz o seguinte, quem é que vai ganhar o elétron, quem é que vai perder o elétron? O hidrogênio ganha ou perde? Perde e o cloro ganha, não é? Por causa de quê? Diferença de elétron, né? Fui ontem no clube, ó, clube. Briguei e saí correndo para o hospital, ó, o último, né? Então, o cloro vai ganhar o elétron e o hidrogênio vai perder. Ei, ó, escuta, perder com P. Quem perde elétron fica como? Positivo. E quem ganha elétron fica negativo. Eles não estão em água, aí vai aparecer aqui, ó, que está em meio aquoso. Gente, esse HCl, ele é um gás. Esse HCl, ele é um gás. Quando eu dissolvo ele em água, ele sofre ionização. O H fica mais. Por que o H ficou mais? Diga para mim, vá. Perdeu o elétron. E o Cl fica menos porque ganhou o elétron, já que ele é mais eletronegativo. Ei, então pera. Tá em meio aquoso? Tá ou não tá? Tem H+, tem ou não tem? Ei, então essa é uma substância de caráter ácido para redes. E paz, meu povo, sim ou não? De boa. Beleza, não é a mais fácil de todas. E é a que mais cai. É a mais antiga, a mais restrita, mas é a mais fácil, é a que mais cai, tá? Então a gente precisa ter atenção aí. Você de casa, tudo certo? Tudo em paz? Tudo ok? Ei, vê. O que é que a água vai fazer aqui no meio, ó? O que é que a água vai fazer aqui no meio? Como é que é o nome do processo? Ionização. Como é que fica? H mais e flúor menos. Lembra da aula de inox, ó? Hidrogênio ligado com A metal sempre fica com carga mais positiva, não é? Beleza? Por isso que a gente precisava de inox antes. Ei, aqui, como é que fica? Mais e menos. H mais, PR menos. Isso, gente, não. Ei, me ajude. A gente não viu nomenclatura ainda não, mas eu sei que tu sabe. Como é que é o nome desse cabo?
Ácido clorídrico, tá vendo? Tu tá colocando o nome assim, ácido, nome do elemento e a terminação hídrico. Ácido clorohídrico, ácido clorídrico. Não foi assim que tu fez? Então faz aqui também, como é que fica o nome? Ácido fluorídrico, ácido fluorídrico, ácido fluorídrico. E aqui? Iodídrico, aqui é o bromo. Ácido bromídrico, beleza? Cuidado, que aqui muda o nome. E olha só, olha só. Vamos lembrar de NOx? Cada hidrogênio, cada um, qual é o NOx? Mais. Opa, tem H mais, sim ou não? Tá em meio aquoso, tá ou não tá? É um ácido. Ei, são dois. Como é que fica o NOx? 2 mais. Do conjunto, né? Do conjunto. Ei, o SO4 todo, eu quero do SO4 todo para zerar. Quanto é? 2 menos. Esse é do oxigênio, é não, é o SO4 todo, tá bom? Ei, então como é que fica, ó? Quantos hidrogênios tem? 2H, cada um é quanto? Mais. Dois menos. Então tá aí, ó. 2H mais e SO4, 2 menos, tá bom? Vê só, vê só, vê só. Tá em água? Tá. Tem H mais? Tem. Tem logo é 2. Tem 2H mais. Então isso para arrênios é um ácido. Combinado, meu povo? Sim ou não? Fala se tu tem dúvida. Tranquilo? Diga aí. Se tiver dúvida, avise. Se tiver dúvida, não fique não com dúvida não, viu? Que isso é importante. Tá bom. Tudo em casa, tudo certo? Tudo ok? Beleza? Ei, então vê. Para arrênios, precisa de água. O ácido tem que ter H+, e a gente conversou que a base tem que ter OH-, a base tem que ter hidroxila, tá bom? Ei, olha para cá. Tá todo mundo em água, sim ou não? Tem hidroxila aí? Tem OH? Não tem OH? Então, provavelmente isso é base, não é base? Vamos ver, vamos ver. Ei, esse metal é um metal alcalino, tá no grupo 1 da tabela. Grupo 1 da tabela. Qual a carga dele? Mais. Então a hidroxila toda para zerar tem que ser quanto? Menos. Cuidado, me ajude, me ajude. Metal, aqui o lítio, ó, ligado com ametal. Metal ligado com ametal. Ó, eu tenho íons, eu já tenho íons. O lítio já é mais, o OH já é menos. Que ligação é essa? Iônica. Os íons já estão prontos. Tu concorda que aqui eu não tinha íons? A água disse, ei, vamos parar com essa brincadeira de estar junto, vamos separar e eu quero formar íons. O nome disso é ionização. Cuidado para você entender a diferença bem direitinho. Aqui a água sabe que já existem os íons. Então ela quer formar íon, ela só quer separar os íons. Separar íon a gente chama de dissociação. Quem é que ioniza então, Vini? Olha aí, Miguel. Quem ioniza é quem faz ligação. Que ligação é essa? Covalente. Quem ioniza é quem faz ligação covalente, os ácidos. Quem dissocia é quem faz. Que ligação é essa? Iônica. Então, as bases, tá bom? Os ácidos, escuta, os ácidos ionizam H+, as bases dissociam OH-. Por que ele ioniza? Porque a ligação é covalente. Presta atenção, presta atenção. Por que ele dissocia? A ligação aqui é o quê? Iônica. Os íons já estão prontos. Dissociar é acabar com a sociedade, é separar, tá bom? Ei, como é que vai ficar aqui, ó? Depois da seta, fica como? L+, agora aquoso, né? O que mais? OH-. Não é não assim? De boa? Aqui, como é que fica? Na e OH-. Lembrando que se está em água, está aquoso. Aqui. H+, OH-. Opa, aqui cuidado, ó. NOx do magnésio. O magnésio está no grupo 2. É um metal de NOx fixo. Não muda de jeito nenhum. Qual é o NOx dele? Ó, oportunidade aí para a gente revisar NOx, viu? 2 mais. Esse é 2 mais. Para zerar, esse lado tem que ser quanto? Ai, tu me disse que o NOx da hidroxila era menos. É. 2 de cada hidroxila. É que de cada hidroxila é do todo. Menos são 2 hidroxilas, cada hidroxila tem NOx. Opa, então pera, tá em água e tem OH-, tem ou não tem? Isso é base, isso é base. Vai ficar como, hein, aqui, ó, diz aí pra mim.
Mg o quê? 2 mais 2OH menos. E não pode escrever OH 2 menos. Não, o NOx da hidroxila sempre é menos. Então, 2OH menos. Tá bom? Ei, pera. Então, para ser ácido de Arrhenius, precisa ter água. Como é que é o nome do... Para ser base, também precisa estar em água, só que o processo é... E dissocia o quê? OH-. Aí você vai lembrar assim, ó, você vai levar para o resto da sua vida. O que é que o ácido faz? Ioniza H+. Da base o que sabemos? Dissocia OH-, que é para você lembrar, tá bom? O que é que o ácido faz? Aí você vai dizer o seguinte, ó, ioniza H+. E da base o que sabemos? Ela ioniza ou dissocia? Dissocia OH-. Só que para isso acontecer, necessita estar em meio aquoso, tá bom? Lembre, o que é que o ácido faz? Ioniza o H+, da base que sabemos, dissocia OH-. Pinto, ainda não falou de nomenclatura. Falei não, mas tu vai saber, ó. Tu sabe o nome dessa? Essa eu nem gosta, viu? Já cobrou algumas vezes. Como é que é o nome disso aqui, hein? Não é hidroxila? Aí eu vou chamar de hidróxido, nome do metal. Hidróxido de quem? Hidróxido de lítio. Hidróxido de é o potássio. Hidróxido de magnésio. Tá vendo? De base é muito mais fácil. É falar hidróxido, fulano de tal. Hidróxido, fulano de tal. Só isso. Ei, você de casa, fala aí comigo, vai. Tá tudo certo? De boa? Tudo bem, então. Ok. Beleza. Gente, veja só. Qual que é o conceito? O conceito completo, né? O conceito completo é o seguinte, ó. Ácido é toda espécie química, lembre, precisa estar em meio aquoso. Ei, ácido ioniza ou dissocia? Ioniza, o ácido ioniza, como único cátion, só para Arrhenius, o único cátion, tu lembra o que é cátion, positivo ou negativo? Positivo. O único cátion precisa ser o H+, tem que ser exclusivo, tá bom? Então, vê, o conceito de ácido para Arrhenius, a nossa teoria aquosa é o seguinte, ácido é toda espécie química que em meio aquoso ioniza como único íon cátion o H+. Bicho, sendo bem honesto, beleza, é interessante saber conceito, mas aqui está o conceito resumido. O que é que o ácido faz? Ioniza o H+. Da base do que sabemos, dissocia como único ânion o OH-. A ideia de Arrhenius é o seguinte, de base é todo químico aquoso, precisa estar em água, sofre dissociação, e essa dissociação libera um único ânion, que é o ânion OH-, é o ânion hidroxila. Beleza? Esse é o conceito, os conceitos de ácido e de base aí para Arrhenius. A nossa teoria aquosa. Gente, de verdade. Fale se você tem dúvida de Arrhenius. Se tiver a hora é agora, viu? Que é importante demais. Tudo certo, Arrhenius? Tudo em paz? Tudo ok? Boa. Vocês estão tristes hoje? É? Ah, Maria. Tristeza. Você de casa, tudo ok? Vamos nós. Vamos classificar esses ácidos, então. Vê. A primeira classificação que a gente tem é quanto à presença ou não presença de oxigênio, tá bom? Ave Maria, os nomes são muito criativos. Quando tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. Quando não tem oxigênio, eu chamo de hidrácido. Dila, né? Certo? Hã? É só isso aqui, ó. Que o ácido ioniza H+, e a base dissocia H-. Eu só escrevi o conceito completo, como tem na literatura, tá bom? Ei, vê. Quando tem oxigênio no ácido, eu chamo ele de oxiácido. Só isso. Quando não tem oxigênio, eu chamo ele de hidrácido. Gente, tanto no oxiácido quanto no hidrácido. O que é uma coisa que é obrigatória ter para ser ácido. H+. Tem que ter hidrogênio, tem? Olha para eles. Todos têm hidrogênio. Os hidrácidos têm hidrogênio e um metal. Os oxiácidos têm hidrogênio, a metal e no final oxigênio, tá bom? Então a gente classifica assim. Quando tem oxigênio, oxiácido. Quando não tem oxigênio, hidrácido. Né?
O ácido clorídrico, o ácido do teu estômago. Esse ácido aqui, ó, é o sulfídrico. Esse é o ácido cianídrico, aquele das câmaras de gás. Alguém lembra o nome desse? A gente vai ver nomenclatura ainda. Mas o nome desse é sulfúrico, né? Ele é o ácido das baterias. As baterias de carro. Inclusive, esse é o ácido mais vendido do mundo. As baterias de carro usam ácido sulfúrico, que eles chamam de solução de bateria. Alguém sabe o nome desse? Fosfórico. Esse é dos refrigerantes de cola, Coca-Cola, Pepsi. Não dizem que é... Você já viu a galera limpando o chão com Coca-Cola? Já? Derretendo um pedaço de osso, derretendo não, né? Corroendo um pedaço de osso com Coca-Cola. Eles fazem isso porque o ácido fosfórico da Coca-Cola, ele é um ácido moderado, é culpa dela ser tão ácida. O negócio desentope esgoto. Tu acha que não vai corretor barril o bucho por dentro, né? Quem foi? Vida louca, viu? Você? Vou me afogar num copinho de Coca-Cola. Todo mundo vai morrer, ou a outra. Quem foi aí? Foi tu? Essa foi? Nossa senhora, eu, hein? Rapaz, tá tenso o negócio aqui hoje, viu? Não, o Raniel foi dirigindo pra mim, pra Souza, semana passada, pra eu dar aula, né? Aí no meio do caminho ele me disse que tu já teve pensamentos intrusivos de virar o carro. Ia dirigindo, e eu muito concentrado aqui. Eu no celular, concentradíssimo. Vinícius, tu já teve pensamentos intrusivos de virar o carro? Aí eu... Já, mas espero que você não tenha. Oi. É bom, né não? Coquinha com limão. Eu não sei porque eu não tomo mais, mas deve ser bom. Era bom, na época que eu tomava era bom. Ei, olha só, olha só. H2CO3, esse é o ácido carbônico. Esse tem em todo refrigerante. Esse tem energético, tem refrigerante, cerveja. Toda bebida gaseificada tem esse ácido aqui, tá bom? Ele é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco. Ei, qual é seu nome? Mas depois a gente fala sobre isso. Alguém lembra o nome desse? H3BO3, alguém sabe? Ele é um ácido bórico. Bórico, tá bom? Já fizeram slime? Quem tem irmão pequeno já foi obrigado a fazer slime. Às vezes você fez slime para você mesmo, né? Não é nem para o irmão pequeno. O slime, ele utiliza esse ácido bórico, é o que eles chamam de água boricada. A água boricada é um antisséptico. É para criancinha, um catarrento que vai botar o slime na boca, não pega uma bactériazinha. Por causa lá, né? Que ele passa no chão, passa na boca, passa no colega, a bagaceira mal do mundo. Mas esse ácido bórico, a água boricada, serve como antisséptico, tá bom? Serve como antisséptico. Ei, então pera, ficou facinho, facinho. Se tem oxigênio, tu chama de oxiácido. Se não tem oxigênio, tu chama de hidrácido. Só isso, só isso. Posso apagar esse lado? Posso? Oi? Faz o seguinte, quer mandar bem no Enem ou em todo vestibular que você for fazer em 22 semanas? Então fica aqui comigo porque eu tenho para você um cronograma intensivo de estudos com os assuntos mais recorrentes que caem no Enem ou em qualquer outro vestibular que você vai fazer. E esse cronograma, ele vem junto de bônus para você. Aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações que já foi aprovado algumas vezes em medicina e formou-se médico na Universidade Federal de Campina Grande para trazer para você a mentalidade, o mindset do aprovado. Além disso, todas as fórmulas de física que você precisa saber para o Enem e para os vestibulares para você gabaritar física, estratégias de prova, como ir bem, como acertar a maior quantidade de questões lá numa prova que você estiver fazendo, técnicas de estudo eficiente. A gente sabe que tempo vale ouro, então conseguir a maior quantidade de conteúdos em menor tempo e que esses conteúdos estejam bem sedimentados para você. E por último, para fechar com chave de ouro, método de revisão. É muito importante a gente revisar para que tudo esteja fresco na sua mente, tá bom? Então métodos de revisão, tudo isso com um especialista em aprovações, não fica de fora. E tem mais uma coisa, deixa eu te falar, os 50 primeiros compradores desse curso, que tem um valor irrisório, vão concorrer a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Então não fica de fora, estou te aguardando, as vagas são limitadas. Valeu! De casa, tudo ok? A gente vai falar da força, tá bom? Da força desses ácidos. Escuta, escuta. Para hidrácido. Ei, como é que eu identifico um hidrácido, hein? Como é que eu identifico um hidrácido? Só tem hidrogênio e um ametal. Resumindo, não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Os fortes só são três. Só são três. HCl, HBr
e HI. Só são esses três. Os fortes, HCl, HBr e HI. São os meus hidrácidos fortes, tá bom? Moderado, só tem um, ó. Coloquei até no singular aqui. Moderado só tem um, que é o HF, o ácido fluorídrico. Esse ácido fluorídrico, ele tem uma característica interessante. Ele corrói vidro. Ele corrói vidro. Tu já viu que no vidro do carro tem umas letrinhas escritas, chassi do carro, mas se tu passar a unha, tu vai ver que tu engancha a tua unha. Embaixo relevo, é como se fossem furinhos. Eles colocam uma forminha e em cima eles pingam ácido fluorídrico. Aí o ácido fluorídrico corrói o vidro, ele marca o vidro, tá bom? O HF é um cara que corrói vidro, tá bom? E quais são os fortes? Só tem três: HCl, HBr e HI. Ponto. Só tem um moderado, o HF. Vini, todo o resto dos hidrácidos, todo o resto são fracos, tá bom? São fracos. Então, vou escrever assim, ó, H-resto. Tu entende H-resto aí no teu resumo? De boa? H, qualquer coisa. São fracos. Ei, quais são os hidrácidos fortes? Diga para mim, vá. HCl, HBr, HI. O único que é moderado, HF, e todo o resto, fraco, tá bom? Todo o resto é fraco. Para oxiácido é um pouquinho diferente. Para oxiácido, eu só tenho que fazer, é só uma subtração. A quantidade de oxigênio que ele tem, menos a quantidade de hidrogênio ionizado. Presta atenção. Não é de hidrogênio, é de hidrogênio que consegue se transformar em H+. Sabe por quê? Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Mas quantos se transformam em H+? Não é apenas um, não é? Então, cuidado. Quando você for fazer essa regra prática, você não vai pegar todos os oxigênios e subtrair todos os hidrogênios, não. É todos os oxigênios menos a quantidade de hidrogênio que consegue se transformar em H+, que eu chamo de hidrogênio ionizável. Combinado assim? De boa? Olha só, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Quantos oxigênios? Quantos hidrogênios ionizáveis? Só tem um, né, gente? 4 menos 1 dá quanto? 3. Quando essa subtração der 3, quer dizer que teu ácido ele é muito forte. Tá bom? É um ácido muito forte. Ok? Aqui, ó. Quantos oxigênios? Quantos hidrogênios ionizáveis? 2. 4 menos 2 dá quanto? Quer dizer que ele é forte. 3 é muito forte. 2 ele é forte. Em paz, meu povo. De boa. Cuidado, ó. Falou de ácido de fósforo. Presta atenção. H3PO4. Quantos oxigênios? Oxigênio. Quantos hidrogênios ionizáveis? Aqui tem 3 mesmo, mas você já fica alerta. Falou em fósforo, você já fica alerta. Quando é que dá a subtração? 1. Se deu 1, esse ácido é o quê? Moderado, semiforte, meio forte. Aparece com esses nomes, tá bom? Presta atenção aqui. Quantos oxigênios? Cuidado para tu não fazer 3 menos 3, viu? É 3 menos quanto? 2. 3 menos 2. Apesar de ter 3 hidrogênios, esse cara é um diácido, não tá ali, ó? Ei, 3 menos 2. 1, e quando dá 1 é o quê? Moderado, tá bom? Aqui, ó. Quantos? 3 menos 3. Que dá quanto? 0. Quando dá 0, ele é fraco. Gente, pensa, negócio que bota no reline da criança. Tu acha que esse é um ácido forte ou fraco? Fraco, né? Fraco. Agora, cuidado com isso. Cuidado com isso. Quantos oxigênios? Quantos hidrogênios ionizáveis? 2. Dá quanto a subtração? 1. Cuidado. Esse ácido é muito instável. Ele é muito instável. E apesar dessa regra prática dar 1 aqui, ó, ele vai ser um ácido fraco. Esse é o ácido carbônico da água com gás, do energético, do refrigerante, da cerveja, de bebida gaseificada. Apesar da subtração dar 1, e eu sei que 1 era para ser moderado, ele vai ser fraco porque ele é muito instável. Combinado? De boa? Ele é muito instável. Então, ele é um ácido fraco. Tá bom? Ele é um ácido fraco. A instabilidade dele torna ele um ácido fraco. Instabilidade que eu digo é o seguinte, ó. H2CO3. Ele pode fazer duas coisas. Ele pode se transformar em 2H+, pode ou não pode? E CO3, 2-. Esse H+ é o que torna ele ácido, não é? Só que ele prefere se decompor, ó, em CO2 e em água. Ele prefere muito mais vir por esse caminho aqui, ó,
formando CO2 e água, do que liberar H+. Então, ele quase não libera H+, por isso ele é um ácido fraco. A prova que ele se decompõe em CO2 e água é o seguinte: quando tu toma água com gás, refrigerante, cerveja, energético, bebida gaseificada, o que é que tu faz logo em seguida? Não dá uma rotina, não é? Ó, o arroto é o CO2 escapando. É o CO2 saindo, tá bom? Esse ácido teve uma variação de temperatura e ele se transformou em CO2 e água. A gente vai falar melhor disso em equilíbrio químico, tá bom? Em equilíbrio a gente fala melhor. Mas lembre, esse cabo aqui é fraco, tá bom? Ele é fraco, ok? Ele é um ácido fraco. Copia aí, vá. Isso aqui, gente, presta atenção. Muita atenção, viu? Muita atenção com nomenclatura, que às vezes aparece uma questão de estequiometria, por exemplo, e ela te diz o ácido fulano de tal reage com ciclano de tal e forma tal coisa. Aí se o cabo não sabe quem é fulano de tal, quem é o nome do ácido, como é que é a fórmula do ácido, o cabo não consegue fazer nem a estequiometria, tá bom? Então preste atenção aí, ó. Para hidrácido da coisa mais fácil do mundo. Você vai colocar ácido, nome do elemento e sempre a terminação... Eita, menino. Terminação vai ser hídrico. Então aqui fica ácido, nome do elemento, cloro. Aí se adapta, né? Fica clorídrico. Em paz, meu povo, hidrácido sim ou não? Ei. Se a questão fala assim, ó, ácido fluorídrico, ele só fala o ácido, ele não coloca a fórmula. O ácido fluorídrico, a terminação dele não é hídrico. Então ele tem oxigênio na fórmula dele? Não tem oxigênio. Sempre que terminou com hídrico vai ser um hidrácido, né? Aqui, como é que fica o nome? Esse é o bromo, ácido bromohídrico, bromídrico. Você adapta aí o nome, bromídrico. Aqui, ó, a gente já conversou sobre eles, né? Ácido é o iodo, então fica iodídrico. Estranho, né? É isso mesmo. O flúor, ácido fluorídrico. Esse é o enxofre. Não é enxofídrico. O nome é sulfídrico, tá bom? Sulfídrico. Enxofre, a gente chama de sulfa, tá bom? Já ouviu falar numa pomada chamada sulfadiazina de prata? Nunca ouviram? Uma pomada para queimadura, sulfadiazina de sulfa. Tudo que tem sulfa tem o quê? Enxofre, tá bom? Enxofre. Sulfa é de enxofre. Ei, isso daqui, ó, a gente chama de cianeto. Adapte o nome, como é que fica? Cianídrico. Ácido. Não sei se você já assistiu o filme de espião. Os espiões russos, eles utilizavam aqui uma cápsula no dente com ácido cianídrico. Quando ele era capturado, ele ia ser torturado e uma hora ele ia falar, porque as torturas não eram legais. Aí ele preferia se auto-suicidar-se a si próprio. Aí ele arrancava com a língua a cápsula, mordia a cápsula e se matava a si mesmo para não entregar o seu país. Tá vendo? Olha só. Que loucura, né? É loucura o nome disso. Ei, o cara se matava lá com ácido cianídrico. Nem todos morriam, viu? Vez ou outra dava umas coisas erradas e o cara ficava com metade da cara meio acabada. Você já assistiu 007? Tem um 007 que tem lá um espião que ele tem uma prótese aqui por conta disso. Ele conta um pedacinho dessa história, tá? Beleza. Ei, gente, tudo para hidrácido é mais fácil. Quer ver? Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Qual é o moderado? Só tem um. HF e todo o resto. Fraco. Isso aqui, forte ou fraco? Isso aqui. E H qualquer coisa. Fraco. HF é fluorídrico, HCl, HBr e HI são os fortes e o fluorídrico é o moderado. Em paz, meu povo? De boa? Para oxiácido é um pouquinho diferente. A força muda, né? Como é que calcula a força? Quantos oxigênios, menos quantos de qualquer hidrogênio? Só os hidrogênios ionizáveis, aqueles que saem na forma de H+. O nome também vai mudar um pouquinho. Vai ser assim, ó, ácido, nome do elemento, e eu preciso colocar a referência do NOx no final. Vim, como assim a referência do NOx? Ico ou oso? Ico ou oso. Então vai ser ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Esse ico ou esse oso dependem do NOx. Por isso que a gente precisa de NOx antes. A gente precisa de NOx antes de ver essa parte de inorgânica, tá bom? Beleza? Gente, eu só me incomodo às vezes porque vocês ficam tão dispersos. Eu sei que às vezes a aula não é, oh meu Deus, a aula mais animada do mundo.
Mas vocês ficam tão dispersos, depois vocês ficam cheios de dúvida, de coisa, não tem problema nenhum de tirar dúvida. Eu repito quantas vezes você quiser. Mas é porque tem gente, eu vejo que fica disperso na aula, depois fica com meio mundo de dúvida do que o cara falou na aula. Quer tirar dúvida? Tire dúvida, meu filho. Quantas vezes você precisar, na sala, no WhatsApp, no Instagram, no outro vem com a sonoluminescência, quase não me deixa dormir. Eu passei o quê? 2 semanas foi para te responder? 2 semanas. Eu fui atrás do irmão de Arley, que é pós-doutor em física. Ele não é doutor. Ele é pós-doutor. Em física, para ele conseguir me explicar o negócio. Ele sofreu um pouquinho para me explicar o negócio, aí eu aprendi para te explicar depois. Eu me dedico para tirar a dúvida de vocês, só que não precisa estar atento, pô. De verdade, meu irmão. Hã? Não, é dúvida dele, eu vou responder só ele. Tô brincando. É assim, pô, deixa eu explicar a todo mundo mesmo. Fica aí, irmão, presta atenção. É o seguinte, ó, veja só. Só um parêntese bem grande aqui na aula, tá? Não tem aquelas emissões luminosas? Você lembra quando aquece? Como é que é o nome? Incandescência. Quando é reação química, quimioluminescência. Organismo vivo, bioluminescência. Forneça energia, brilha. Tira energia, apaga. Fluorescência. Brilha no escuro. Fosforescência. Aí meu amigo aqui veio com a história de sonoluminescência. Diga aí a viagem. É do sono, né? Não, é do som. É do som. Ele me mostrou um vídeo, foi um vídeo no Instagram, não foi que me enviou? Um vídeo no Instagram é o seguinte, tem uma bolinha de água, a bolinha, água por fora e ar por dentro. Aí o cara emite uma onda sonora, essa onda chega na bolinha e a bolinha brilha, simplesmente ela brilha, não é? Então ele emite um som, a onda, geralmente ultrassom, viu? Geralmente ultrassom. Ele emite um som, ultrassom ou infrassom, quase nunca é som audível, é em frequências inaudíveis. Ele emite esse som, excita os elétrons daquele material, os elétrons saltam, quando eles voltam, eles brilham, liberando energia, essa energia que eles receberam do som na forma de luz. Para que eles utilizam isso? Para fazer diagnóstico por imagem, para amplificar a imagem das coisas. Por exemplo, uma bolinha de água com ar dentro é muito ruim de você ver direito o que tem dentro. Quando ele joga, e tipo, é ruim de tirar foto, porque eu preciso de luz para tirar foto, tu concorda? Quando ele joga o som excita, ali aparece luz e ele consegue capturar a imagem, numa parede de imagem. Muito doido. Usam isso no dia a dia, assim, Vinícius, tem tal coisa. Não, é só o povo, o doido, pós-doutor em física, que ficam com essas histórias, tá bom? Beleza? Mas é isso. É excitar geralmente ar, ou bolhas de alguma coisa. Bom, eles usam para estudar estruturas, tipo estrutura de planta, coisa muito pequenininha que não dá para ter imagem direito. Estruturas subatômicas, coisa muito pequenininha. Eles excitam com som, o troço brilha e consegue capturar a imagem, porque criou luz. Diga aí, pô. Vixe, foi Rojão. Eu falei, eu olhei para Job, que é o irmão de Arlos, né? Eu disse, Binho, Jobinho, é o apelido dele. Binho, tu sabe o que é sonoluminescência? Vixe, o cara estuda partículas, como é a tese de doutorado dele? É assim, partículas quânticas supersimétricas. É a tese de doutorado do cara. O cara tem um livro de física quântica em turco. Eu não sei ler em português física quântica, que dirá em turco. Aí eu perguntei, rapaz, lembro não. Eu disse, não, pô, eu expliquei mais ou menos como era, né? Assim, expliquei por cima, né? Aí, lembrei de um cara na Europa que trabalhava com isso. Ele foi me contar a história do cara e estava aprendendo o negócio. Foi muito doido. Gostei, fiquei feliz. Obrigado. Ei, já pensou, hein, bicho? Já pensou? Diga aí. Fica aí que dá até hoje para eu pegar a gravação e postar. 2/4, 9h21 da manhã. Ei, presta atenção. Escuta. E aí, eu não falei que voltava? Faz o seguinte, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, e uma coisa que ajuda muito é você pegar esse vídeo e compartilhar para um amigo, para que ele também possa aprender muito aí com esse nosso conteúdo.